Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 66 livros. E nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, se você tem curtido, acompanhado essa série, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. E se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, acrescentar alguma coisa que eu não coloquei, deixa aqui nos comentários e compartilhe para o maior número de pessoas que tenham interesse em aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma das mensagens mais diretas e humanas do apóstolo Paulo. Ela foi escrita no ano 55 depois de Cristo, durante a sua permanência na cidade de Éfeso. E essa carta foi endereçada à igreja da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela era uma metrópole rica, ela era uma metrópole influente e ao mesmo tempo ela era moralmente corrompida. Corinto, ela era o centro comercial do Império Romano, porque Corinto, geograficamente, ela estava bem posicionada, com rota pelos mares, não é? Por ser uma cidade costeira, e também Corinto, por ser uma rota de grande comércio de mercadores, então era uma cidade rica, era uma cidade desenvolvida, influente, aonde o Império Romano se concentrava ali para fazer os seus comércios. Só que também era uma cidade de excessos, uma cidade de idolatria, uma cidade de vaidade. E foi exatamente nesse contexto que o Evangelho encontrou um terreno desafiador, um terreno difícil, né? Paulo havia fundado aquela igreja alguns anos antes, né, de ele ir para Éfeso, mas agora ele recebia notícias totalmente preocupantes. Divisões internas, imoralidade, disputas e confusões espirituais. Paulo, ele não escreve apenas como apóstolo, mas ele escreve como um pai espiritual preocupado com o crescimento, desenvolvimento e maturidade dos seus filhos na fé, com amor, firmeza e desejo de restaurar uma comunidade que estava se perdendo em meio ao orgulho e à desordem. O tema central dessa carta é a maturidade espiritual e a unidade da igreja. Paulo mostra que, por mais que dons e talentos que uma comunidade possua, sem amor e sem ordem, tudo se perde. Então você vê que, se você for lendo, conforme você vai lendo o livro de Coríntios, da igreja em si, era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja abastada porque é uma cidade rica, mas era uma igreja espiritualmente como crianças espirituais. Era uma igreja onde se tinham seus dons, se exercitavam seus dons, mas que não tinha amor e que não tinha ordem. E Paulo queria mostrar que ter dons é muito bom, mas se é necessário amor, e se é necessário ordem e decência. Paulo ensina também nessa carta que o verdadeiro cristianismo, ele não é um exibicionismo espiritual, mas é uma vida em comunhão e serviço mútuo, porque tem muitas pessoas que se gloriam de ter dons, e é muito bom a gente ter dons espirituais dados, concedidos pelo Espírito Santo, mas a gente precisa entender uma coisa, alguns princípios. Primeiro, dons não salvam ninguém da condenação eterna. Segundo, dons são para edificação espiritual do corpo de Cristo e não para benefício próprio ou exibicionismo. Terceiro, dons são para ser usados com amor e misericórdia e não por exibicionismo. E quarto, principal, não adianta se ter dons se você não tem uma vida de comunhão e serviço mútuo, ou seja, servir ao seu próximo e verdadeiramente ter uma comunhão com Deus. Um dos textos mais marcantes desta carta está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, onde Paulo faz um apelo sincero,
rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisão. Ele também vai abordar temas delicados como casamento, idolatria, ceia do Senhor, dons espirituais e ressurreição. Tudo de uma forma prática e espiritual ao mesmo tempo. Em Corinto, o problema não era falta de fé, mas era falta de maturidade espiritual, que também não é diferente dos dias atuais. Quantas igrejas aí você vê as pessoas rodando que nem um maluco, rodando como se fossem totalmente pessoas débeis e desorientadas, fazendo coisas e aberrações totalmente fora das escrituras sagradas. E nós entendemos que isso não é de hoje. E entre os versículos chaves dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, algumas brilham como joias da fé. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo declara: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Que é um lembrete poderoso sobre santidade e responsabilidade espiritual. Em 1 Coríntios 10,13, Paulo encoraja os crentes dizendo: fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que vós podeis. Mas do auge da carta de Paulo aos Coríntios está no capítulo 13, o famoso capítulo do amor. Ali Paulo lhe diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, como em 1 Coríntios 13:1. Esse é o coração pulsante da carta, que é o amor como o caminho mais excelente, superior a todos os dons e a qualquer sabedoria humana. E a carta de Paulo aos Coríntios se divide em 16 capítulos e pode ser compreendida como uma jornada de correção e edificação. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vai tratar das divisões internas, chamando o povo à humildade. O capítulo 5 e capítulo 6, Paulo confronta o pecado dentro da igreja, mostrando que a graça não é licença para o erro. Do capítulo 7 até o capítulo 10, ele responde dúvidas práticas sobre o casamento, comida sacrificada a ídolos e liberdade cristã. Do capítulo 11 até o capítulo 15, ele apresenta uma das doutrinas mais poderosas de toda a Bíblia, a ressurreição de Cristo, a esperança da vida eterna. O livro termina no capítulo 16 com uma saudação afetiva e instruções de amor fraternal, como um pai que abençoa seus filhos antes de partir. Em resumo, 1 Coríntios é uma carta que expõe o coração humano e revela o coração de Deus. É um espelho que mostra as falhas da igreja e ao mesmo tempo uma bússola que aponta o caminho da fé e da restauração. Paulo não escreve para condenar, mas para curar. E a sua mensagem continua atual, porque ainda hoje no nosso meio, infelizmente, tristemente, é difícil de dizer, mas temos que ser realistas, que ainda há divisões, há orgulho, disputas e falta de amor entre aqueles que se dizem seguir a Cristo, porque é como um médico. Por exemplo, para que o médico possa te receitar um remédio correto, o que ele precisa? Precisa ser as feridas precisam ser expostas. As feridas precisam ser mostradas, porque senão não há como tratar. E Deus também mostra esse princípio também. Para que alguma falha, alguma seja corrigida, ela precisa ser mostrada. E essa carta ensina que a verdadeira espiritualidade não se mede por dons, palavras, aparência, mas por quanto deixamos o amor de Deus guiar as nossas atitudes. E no final, o apóstolo resume tudo em uma frase que ecoa até hoje: tudo que fizerdes,
seja feito com amor, como diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Porque no final das contas, sem amor, até a fé mais forte, ela se torna vazia. E aí, gostou desse conteúdo? Então, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal para receber atualizações. E se você curtiu esse conteúdo, ficou alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar que eu não falei, ou até mesmo algo que você viu que eu errei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, participe conosco, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que queiram realmente aprender a palavra de Deus. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios e te aguardo no próximo vídeo.